Então, boa noite a todos aí, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 10/3/2020. Vamos dar uma repassada nos movimentos de hoje aí, o que aconteceu dentro do índice, o que a gente poderia ter feito, o que a gente poderia ter só observado aí, beleza? A gente já vinha de bastante volatilidade nos dias anteriores aí, correto? Ontem a gente teve o movimento do Circuit Break, correto? Então hoje era um dia para esperar abrir, para ver se a gente ia ter uma volatilidade mais abrupta ou se teria um movimento um pouco mais tranquilo. A gente teve movimentos mais tranquilos, movimentos muito bem desenhados, movimentos bem fáceis de se trabalhar em cima. Então acabou que a gente não teve aquela volatilidade ruim que a gente estava tendo, aqueles os movimentos meio que no aleatório, por influência de notícia, que acaba que tira bastante o viés do gráfico mesmo, o padrão gráfico, acaba não dando confiança dentro do padrão, beleza? A gente já teve nossa aberturinha em gap aqui, vamos ir lá para o nosso gráfico diário, ó. A gente está dando uma puxada para um repique, beleza? Pode ser aquela velha história do pulo do gato morto, que o mercado dá aquela derretida, chega um determinado patamar de preço aí, a gente tem um pequeno rally na ponta compradora, para depois acabar devolvendo tudo. Geralmente dizem que a gente tem uma probabilidade de 70%, geralmente quando a gente tem esses tipos de movimentos, de acontecer esse pulo do gato morto, correto? Então a gente realmente esperar para ver amanhã o que vai acontecer. A gente realmente teve uma puxada bacana aqui no período da tarde, ó. Se a gente analisar aí, a gente teve uma puxada de 5.000 pontos, é uma puxada bem legal, uma puxada bem grande aí. Amanhã a gente tem que analisar para ver se o gráfico diário vai continuar subindo para fazer uma correção nas médias aqui, ou se realmente vai ser o pulo do gato morto para continuar caindo, beleza? Dentro do gráfico de 1 hora, a gente não tinha um movimento tão esticado assim, a gente estava com um movimento um pouquinho mais bem desenhado, ficou um pouco mais fácil da gente trabalhar, beleza? Então vamos começar aqui dentro dos 5 minutos, para a gente começar a fazer nossas análises aqui, beleza? A gente teve a nossa aberturazinha em gap, um gap bem relevante aí, ó, basicamente quase 4.500 pontos, gapzinho legal. Como a gente abriu em gap, é a mesma história de todos os dias, esperar para ter um movimento um pouco mais desenhado, esperar para ter um pivô, esperar para ter um padrãozinho mais dentro da análise técnica. Por quê? A abertura a gente não vai ter padrões gráficos, a gente vai ter outro tipo de técnica operacional, mas não análise técnica, não análise de padrão em si. Beleza? Então a gente necessita de alguns candles para ter um movimento um pouco mais bonito, para ter um movimento um pouco mais direcional, para conseguir entender qual está sendo o sentimento dos players para o dia, beleza? Então, o primeiro candlezinho verde aqui, não faz nada, a gente já teve um candle de um pouco mais de força na ponta da venda, depois a gente teve outro candlezinho na ponta da venda com bastante volume também, e depois veio esse candlezinho verde aqui, fazendo uma correçãozinha, beleza? Eu sempre falo que é interessante a gente esperar chegar nas médias para ver o que o preço vai fazer, se o preço vai bater nas médias e bater para cima, ou se o preço vai fazer o rompimento dessas médias e virar a tendência aqui. Por quê? A gente vai precisar de uma quantidade de candles até as médias se recalcularem. Mas aqui, ó, a gente tem um possível padrão, para quem gosta de operar em cima da VWAP, é um padrão interessante. Por quê? Querendo ou não, a gente tem um pivôzinho aqui. A gente tem um pivôzinho. Quer ver? Vamos colocar no Paint aqui, para a gente fazer um desenho bonitinho aqui. Querendo ou não, esse movimento que a gente tem aqui é como se fosse isso aqui, ó. A gente tem a nossa VWAP aqui sendo com uma média móvel, ó. O preço
desceu para baixo da média da VWAP, voltou para fazer o pullback na VWAP para depois ir embora. Ou seja, é basicamente o mesmo padrão que a gente trabalha essas regressões à média, beleza? A gente pode ter outra forma de visualizar isso também. Por exemplo, com a metodologia do One Put, que é um método que o Stormer gosta muito, que é o que? A gente vai usar um pouquinho de blenda de candles, vai unir esses candlezinhos aqui, eles vão virar uma barra só. Depois a gente vai ter uma barra na ponta contrária. Beleza? Depois a gente tem a perca da mínima aqui. Quando a gente tem a perca dessa mínima, ativa a venda nesse patamar com stop aqui em cima. Beleza? A gente pode usar um Fibo para fazer a projeção disso. Ó, primeiro alvo aqui. Ou um Fibo alternado, que a galera usa bastante também para esse tipo de movimento. Aqui, ó, foi no alvo de 61.8 e não chegou aí no 100%, que seria o mesmo alvo se a gente usasse o Fibo clássico aqui. Ó, primeiro alvo, quase bem pertinho aqui do alvo de 100%. Do Fibo alternado, beleza? Como não é um operacional que eu gosto de usar, não é algo que eu use no dia a dia, é só para conceitos educacionais mesmo, para mostrar para vocês, beleza? Aí o preço veio, desceu, deu uma segurada na média e bateu para cima, beleza? Nada a se fazer, vamos esperar o preço, porque agora eu estou dentro de uma trap zone, estou dentro de uma zona de armadilha, porque eu tenho uma média de 8 aqui, e eu tenho a VWAP aqui, ou seja, meu preço está dentro dessa zona de armadilha. Essas duas médias, tanto a VWAP como a média de 8, elas são médias bem fortes que vão bater o preço para cima e para baixo aqui. A gente não tem muita noção do que vai acontecer enquanto o preço ainda está aqui dentro. Então, é esperar. O que a gente pode fazer as possíveis previsões? A gente pode deixar o Fibo aqui, ó, na máxima e na mínima, e esperar para ver se vai ter uma regressão até os 50%, até o 61%, até o 38%, para ver se isso vai bater para baixo e fazer um pivôzão de baixa, ou se isso vai reverter, beleza? Aí o preço sobe, ó, vai subindo, toca na VWAP, ó, sente a VWAP, toca a VWAP aqui, sente, bate novamente para baixo, sente a média de 8 novamente e pô, bateu para cima de novo, correto? O preço dá um startzinho na ponta da compra, ó, esse candlezinho. Aqui vale compra? Aí aquele velho porém. Será que o preço realmente está tomando uma nova tendência? Ou eu corro o risco desse preço vir aqui em torno das médias e bater para baixo? Então a gente tem esse pequeno risco. A projeção na ponta da venda aqui é válida até romper a máxima. Ou seja, enquanto eu não tiver o rompimento dessa máxima aqui, ainda está valendo meu Fibo. Então eu posso continuar com esse Fibo aqui para baixo. Como a gente não perdeu o topo aqui, a gente não virou a tendência. Então, geralmente eu tendo a não fazer nenhuma operação na ponta da compra aqui, por conta disso. De muitas das vezes o preço vinha até as retrações de Fibo aqui e bater para baixo novamente. Se por acaso viesse batesse para baixo, provavelmente eu não realizaria a operação. Por quê? Porque eu estaria um pouquinho acima da média de 20 aqui. Então, ainda seria um entrave bem interessante para mim aqui. Então, não fiz nada, mas lembrando, quem vendeu aqui conseguiu pegar pelo menos 1 para 1. Quem comprou aqui conseguiu pegar pelo menos 1 para 1. Então, é algo a se avaliar. Aonde que eu tomei os stops? Será que esses stops foram os stops bobos? Ou o mercado realmente virou? Se a gente analisar, basicamente, todas as entradas que de fato foram entradas, que daria para se pensar em uma possível entrada, nenhuma deu stop. Todas conseguiram desenvolver 1 para 1, 2 para 1. Então, tomou stop, opa, vamos reavaliar aí quais foram os pontos de entrada e se
opa, não é interessante fazer um reajuste em cima disso, beleza? Aí o preço vem, ó, e sobe. O preço tenta subir, isso foi para cima da VWAP, sentiu, deixou uma barrinha mais na ponta da venda aqui, mas até então nada a se fazer. O preço vem, faz o repique aqui e tenta aí de novo. Só que ó, já deixou um candle de sombra superior, mostrando para mim tem a galera vendendo aqui. Então nada a se fazer. Para comprar aqui, eu não vou comprar com esse candle. Por quê? Esse candle aqui é um candle que me dá medo. Então para comprar, para eu pensar numa possível compra, eu preciso esperar um candle com mais força aqui. Preciso esperar tipo um candle desse. Se eu tivesse esse candle aqui no lugar desse, seria um candle, aí teria um movimento um pouco mais interessante, correto? Aí eu olharia o volume, ver se o volume está acima da média, beleza? Aqui no caso, se eu tivesse esse candle aqui limpando essa barra e fazendo o rompimento da máxima aqui, abriria compra, porque é um candle de volume, é um candle de volume. Então, se eu tenho o rompimento dessa máxima, eu tenho uma possível compra, mas a gente não teve esse rompimento, então não faz nada. E o preço vem para baixo, o preço vem para baixo aqui. Ou seja, marcou outro topo, tive outra marcação de topo, então já tenho esse topo e tenho esse topo. Dois topos, um mais baixo que o outro, correto? Ó, esse topinho e esse topinho, ok? Até então, não tenho nada de figura, não tem viés de nada. Aí o preço vem, ó, segurou na VWAP, entrou na zona de armadilha aqui, na trap zone, nada a se fazer. O preço vem, pô, segurou na média de 20, beleza? Nada a se fazer. Para eu pensar numa possível venda, esse preço tem que vir para baixo da média de 20, fazer o pullback para depois cair. Aí o preço vem, ó, e desceu. Sentiu o suportezinho aqui um pouquinho mais alto, ó, e bateu para cima de novo. Opa, tô fazendo um fundinho mais alto que o anterior. Então, opa, se eu tô fazendo um fundo mais alto que o anterior, ó, já tem uma possível, já tem uma figurinha aqui, já tem uma possível figura. É só esperar o rompimento disso. Aí o preço vai, pô, dá o primeiro candle aqui, dá o segundo candle dentro da zona da zona de armadilha, trap zone, nada a se fazer, ó, bem abaixo da VWAP e rompeu. Fez algum pullback aqui? Não fez algum pullback. Mais um candlezinho, um dojizinho feio aqui e, pô, bateu um candle um pouco mais forte, ó. Bateu um candlezinho um pouco mais forte, com um volume bacana, ó, lá vai indo. Ou seja, tá subindo para romper a linha de retorno aqui em cima, para romper essa linha. Beleza? O preço lá vai. Quais são as possibilidades de fazer um rompimento aqui? O preço não está chegando esticado? Eu tenho alguma correção aqui pelo meio? Por exemplo, igual aqui. Aqui eu tenho uma subida, uma correção, uma subida, uma correção. Depois uma possível subida. Aqui não. Aqui eu tenho um preço subindo. Ou seja, não tem nenhuma correção nesse patamar. Então, se porventura vem um candle aqui e faz o rompimento, se porventura eu tenho um candle de rompimento aqui, é muito difícil eu entrar. Por quê? Eu não tenho ponto de stop. Então faria mais sentido eu esperar o quê? O pullback. Esperar ter um pullback aqui para fazer a operação. Certo? Qual seria o meu possível alvo? Meu alvo é a amplitude da base, correto? Então a gente projeta a base aqui da figura a partir do rompimento. Então a gente teria um alvo aqui em cima, beleza? Mas qual o meu entrave? Qual que é a minha dificuldade? A minha dificuldade é essa média de 200. Por quê? Eu tenho uma média de 200 a partir da linha de retorno aqui, ela está a 1.400 pontos. Entretanto, eu tenho que esperar o candle de rompimento. Por quê? O preço está subindo esticado. Eu não tenho correção aqui no meio do caminho. Se o preço está subindo esticado, se por acaso ele chega esticado, é difícil passar, como aqui não passou. Mas se por acaso ele rompe, ele precisa voltar para fazer o pullback. Ou seja, as chances de pullback quando ele está esticado aumentam. Então, se o preço vem e rompe aqui, eu esperaria o pullback. Espero o pullback para depois entrar no pullback.
Aí, dependendo do tamanho do stop que ficasse no pullback, eu avaliaria se valia o risco. Por quê? Porque o meu primeiro alvo, onde pode dar uma travada, é a média de 200. A média de 200 é o meu maior entrave aqui. A média de 200 está vindo descendente. Então, não é uma coisa muito inteligente eu ficar operando contra a média de 200. Então, eu analisaria qual que é o tamanho do stop que ficaria aqui para o tamanho de alvo que eu teria para a média de 200. Beleza? Então, essa seria a minha primeira análise. Mas o preço não rompeu. O preço tocou na linha de retorno. Como já chegou esticado, ó, o preço sentiu a linha de retorno e voltou para baixo. Beleza? Aí dá um candlezinho, outro candlezinho e dá esse candle aqui. Até então, tô tendo uma correção. Por quê? A correção dessa perna aqui, ó. Posso estar tendo uma correção dessa perna. Ou seja, eu posso vir com o preço aqui e depois bater para cima de novo. Aí, se o preço bate e rompe, aí eu não preciso esperar o pullback. Não preciso esperar o pullback. Por quê? Aí o preço já tem correção. Eu já posso entrar no rompimento. Aí o candle rompendo, o que eu avaliaria? O tamanho desse rompimento. Se fosse um rompimento curto, ok, vale a pena. Se fosse um rompimento com um candle muito grande, pô, não vale a pena, porque eu tenho uma 200 bem próxima. Então, ainda tinha uma possibilidade desse preço dar uma descansada nas médias aqui, na VWAP, na média de 20 e bater para cima. Entretanto, o preço não fez isso. O preço veio e pô, rompeu a média de 20, rompeu o VWAP, a média de 8 virou para baixo. Então, o que a gente faz? Estica a linha de retorno aqui, para ver se o preço vai parar na linha de retorno e contrair para voltar, ou se vai romper. É o possível cenário que a gente pode esperar. Até agora, todo mundo entendendo? Tudo certo, Michel. Então, beleza. Vamos tocar aqui. Aí, beleza. O preço veio, ó. Faz um pullbackzinho, ó. Uma correçãozinha debaixo da média e vem para perder. Beleza. Diferente do movimento anterior, que era a pernada de alta, que era esse movimento, que não teve nenhum descanso, não teve nenhum repique, aqui eu tive um repique. Correto? Aqui eu tenho um repique. Então é aquele negócio, ó. Vamos colocar o Python novamente aqui. Se eu tenho um movimento grande aqui, tá? Se eu chego esticado, eu tenho mais probabilidade de fazer isso. Se eu chego com uma correção já próxima, a probabilidade disso continuar sem fazer um pullback é maior. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Preço esticado, sem nenhuma correção, e aqui eu tenho um pullback. Eu tenho esse pullbackzinho aqui abaixo da média. Então, aqui já me daria dois vieses. Primeiro, eu poderia tentar antecipar o triângulo, que é uma coisa que eu não faço. É uma coisa que eu não faço, mas aqui é uma possível operação de médias, para quem não está visualizando o triângulo. Ó. Vamos imaginar que a gente não estivesse com o viés do triângulo aqui. Não estou visualizando o triângulo, não estou enxergando o triângulo. Beleza. Diferente dos outros movimentos, aqui eu tenho um pullback nas médias e bateu. Então, poderia ter feito uma venda na perca da mínima aqui ou na perca da mínima aqui. Por quê? Aqui era uma 9.3, no caso uma 9.3 não, uma percazinha de um pullbackzinho, as médias dando uma resistência bacana e aqui com confirmação, certo? Isso aí para quem não estava visualizando o triângulo, mas para quem está com o viés do triângulo, não, eu estou com o triângulo traçado, eu estou vendo o triângulo, então, beleza. Se eu tenho o triângulo traçado, se eu tenho a visualização do movimento, eu tenho que esperar romper. Beleza? Aí vem esse candle aqui. Esse candle vermelho, ó. Pô, rompeu. Rompeu o triângulo. Com voluminho acima da média. Voluminho acima da média. Então, tô com o triângulo
rompido. Rompi o triângulo. Agora, qual que é a decisão? Eu vou entrar no rompimento, eu vou esperar o pullback. Ou não vou entrar? O que faz? Projeta novamente, só que agora para baixo, ó, a partir do rompimento. Então, você tem um alvo bacana. Tem um alvozinho relativamente bem grande. Ó. A gente contar a partir do ponto de fechamento do candle até o alvo, a gente tem aí mais de 2.000 pontos. Então, é um alvo bem grande. Qual que é o stop? Qual que é o stop do movimento? O stop do movimento, ó, entradinha nesse candle aqui, na perca da mínima, com stop aqui, ó, 670 pontos. Ok? Esse é um stop. Aqui é um ponto interessante para colocar o stop? É um ponto interessante para colocar o stop. Por quê? Eu tenho proteção das médias aqui. Eu já tive um pullback aqui. Então, as chances de voltar para fazer um pullback e esse pullback infiltrar dentro do triângulo é baixa do que eu ter um rompimento esticado. Então, o que eu fiz? Eu realizei a entrada aqui e deixei meu stop aqui em cima. Beleza? Aí o preço desceu. Ativou aqui, pô, foi. Desceu e fez meu 1 para 1. Fez meu 1 para 1. O 1 para 1, querendo ou não, já foi uma quantidadezinha de pontos relativamente grande. Se a gente analisar aí 700 pontos num dia normal, é uma quantidade de pontos muito boa. Só que eu não posso desconsiderar a amplitude do mercado. O mercado está muito grande. Então, eu tenho que ter a mesma condução que eu teria no mercado mais com os candles menores. Como eu analisei o tamanho do stop, o stop estava muito grande para mim entrar. O que acontece? Geralmente eu entro com um lote de 4. Geralmente com múltiplos pares. Para eu conseguir fazer a gestão de stop que eu gosto. Que é realizar metade e depois sobrar 2 partes. Para eu fazer essa distribuição. Só que, se eu fosse bater 4 lotes dentro do contrato cheio, ia ficar muito puxado financeiramente. O stop ia ficar muito grande. Então, é igual eu falei para algumas pessoas. A gente tem que procurar adequar o financeiro. Porque pensa, eu estou trabalhando aí vários e vários dias num mercado relativamente normal. Digamos assim, com os stops de 200, 250 pontos. Se um determinado dia eu estou com a volatilidade muito grande, essa volatilidade está muito extensa, esses candles ficam muito grandes, tipo de 250 pontos, 200 pontos de stop, esses candles vão para 500, 600 pontos de stop. Com uma operação, com tamanho de stop desse, se eu tomo esse stop, eu devolvo grande parte do que eu ganhei para trás, quando o mercado estava mais encurtado. E quando o mercado está muito volátil, isso é um momento atípico do mercado. Vou ter isso com menos frequência do que o mercado normal. O mercado, quando está normal, vai estar ali em torno de 200 pontos, os stops. Quando o mercado está mais volátil, esses stops ficam maiores. Agora, o mercado fica maior mais tempo ou fica menor mais tempo? O mercado tende a ficar equilibrado ali nos 200 pontos. Então, esses stops gigantescos, 600, 700 pontos, é um movimento atípico. Isso vai tender a diminuir com o tempo. Quando acabar um pouco as notícias, um pouco o ruído de petróleo, corona, o mercado tende a dar uma descansada, correto? Então, se eu tomo um stop gigantesco com a quantidade de lotes que eu estaria no mercado menor, isso aí vai devolver vários dias de ganho de um mercado menor. Então, eu tenho que procurar fazer esse equilíbrio. Então, eu não poderia operar dentro do contrato cheio. Não poderia boletar dentro do contrato cheio. O que eu fiz? Fui lá e abri o contrato do mini. Para eu conseguir ter uma quantidade maior de contratos. Para eu conseguir fazer a minha gestão. Porque se eu fosse boletar a mão da forma que eu boleto, eu teria que boletar um cheio. Aí eu não conseguiria fazer a gestão da forma que eu faço. Então, eu voltei para o mini. Certo? Fiz a soma ali de quantos mini contratos eu poderia entrar para estar dentro do meu financeiro. E entrei. Aí beleza, o preço andou 1 para 1, mais ou menos por aqui, ó. Eu realizei metade da posição. Realizei metade. E continuei deixando o stop aqui em cima. Por quê? Se por acaso o preço volta e me pega aqui em cima, eu ainda sairia no 0 a 0. Só que eu sabia que as chances eram baixas. Porque eu tenho uma perna relativamente grande.
essa perna aqui, ó. Ou seja, eu poderia esperar aqui até uns 50% de correção, até um 61, às vezes não me pegaria com stop aqui. Correto? Então, até se viesse no 50%, provavelmente eu teria saído da operação, porque eu já começaria a violar o triângulo, já começaria a voltar para dentro do triângulo. Isso não seria uma coisa muito interessante. Então, beleza, realizei o meu 1 para 1. Realizei o meu 1 para 1 aqui e falei, beleza, agora eu vou deixar meu stop aqui em cima e vou ver se vai ter um pullback. Vou esperar para ver se vai ter um pullback. Dependendo do pullback, eu continuo, deixo operando, dependendo eu zero. Aí começou, deu um candle, deu 2 candles, deu 3 candles, beleza? Até então, ó, minha linha de retorno do triângulo, ó, fundo, fundo, rompimento, opa, fez o pullback, tô encostado aqui, meu stop, ó, tá aqui em cima, meu stop tá aqui, aí, pô, bateu esse candle aqui, bateu esse candle, opa, pullback confirmado. Tem muita gente que provavelmente entraria na perca da mínima desse candle aqui ou na perca da mínima desse. Como não perdeu, depois deu esse inside bar aqui, ó, entraria na perca do inside bar. Correto? Então, meu stop que estava aqui em cima, quando esse candle fecha, ele vem para cá. Esse candle vem para cá. Então, se por acaso o preço voltasse, eu teria devolvido da minha entrada, que foi nesse candle aqui, até aqui em cima. Teria devolvido em torno de 200 pontos. Só que teria pego bastante ponto aqui para baixo. Teria pego meu 1 para 1 aqui, de quase 700 pontos. Então, faria no lucro tranquilamente. Ok? Aí o preço vai, pô, bateu esse candle aqui, meu stop aqui. Aí dá esse outro candlezinho, um inside bar. Falei, beleza, se esse inside bar perder para cima aqui, meu stop vai estar aqui e eu vou ser stopado. Ok? Aí o inside bar vem e perde para baixo. Puf, perdeu. Falei, ok. Meu stop continua aqui. Aí, puf, bateu esse candlezão aqui. Falei, mantém o stop. Você pensou em entrar aí ou não? Fazer outra reentrada? Isso, outra entrada. Não. O mercado tá muito grande, cara. Tá tendo muito risco. Então, já que eu já tinha diminuído bem a mão pra ficar dentro do meu financeiro, eu preferi não entrar. Agora que o mercado dá uma normalizada, aí a gente pode pensar, às vezes, fazer uma reentrada aí até para diminuir, às vezes porque aqui o stop seria menor do que eu aceitei tomar inicialmente, porque se a gente pensar que o meu stop inicial era essa barra inteira, quase 700 pontos, depois se eu fosse entrar nesse inside bar aqui, ó, esse candlezinho pequeno, meu stop seria isso aqui, ó, seria bem menor. Então poderia ter aumentado mais a mão e ainda está com o mesmo tamanho de stop original. É uma possibilidade. Eu já fiz isso algumas vezes, mas hoje eu abri mão de fazer. Preferi não reentrar e deixar a operação seguir da maneira que estava seguindo. Beleza? Aí o preço foi, pegou e desceu. Fechou essa barra. Quando esse preço fechou essa barra, falei, ok, vou começar a fazer uma condução barra-barra. Então meu stop estava aqui, já veio para cá, ó. Veio pra cá. Ok. Aí deixou esse candlezão horrível, esse spinning top aqui. Falei, opa. Quando ele fechou, eu puxei meu stop daqui pra cá. Falei, vou puxar meu stopzinho. Vou puxar meu stop porque eu não vou deixar voltar. Aí deixou esse outro candle aqui. Fechou. Meu stop que tava aqui veio pra cá. Aí o próximo candle veio, puff, bateu no suporte. Quando bateu no suporte eu vi que sentiu, eu falei, opa, tá sentindo essa zoninha aqui do dia anterior. Então, esse é um ponto interessante para eu fazer um RP. Aí o preço vem e volta de novo e tenta violar e não consegue. Então, realizei um RP. Aqui em cima desse suportezinho. Falei, beleza. Agora, vou trazer no barra-barra para, se por acaso voltar, eu não devolver. Qual que era o meu risco aqui? Vamos lá. Todos esses candles aqui, ó, esse e esses 4 candles, esses 1, 2, 3, 4, esses 5 candles aqui, eles têm algo em comum que esse aqui não tem, que é o distanciamento da média. Quando eu faço um barra-barra com esses candles aqui, ó, acima da média, barra-barra acima da média, barra-barra praticamente na média, barra-barra na média, eu tenho uma proteção maior do que quando eu coloco um barra-barra nesse candle aqui. Por quê? Porque eu já estou numa zona de suporte, eu tenho grandes chances de vir aqui para fazer
para fazer o pullback e bater para baixo. Ou seja, às vezes você só estopado aqui, por quê? Porque tá longe, vai precisar fazer uma correção. Tá longe, vai precisar fazer uma correção. Aí o preço veio, ó, falei assim, ó, mas mesmo na consciência de que eu poderia sair, ser estopado, praticamente ser só estopado, só violinado, depois o preço continuar caindo, era o meu último lote. Falei, velho, eu não vou, por ganância, tentar levar lá no alvo exatamente, devolver. Porque, querendo ou não, já tinha feito uma pontuação legal. Se a gente pegar aqui, do ponto que eu entrei até o RP que eu fiz aqui em cima do suporte, mais de 1000 pontos. Então, é uma quantidade de pontos relativamente legal. Então, falei assim, não, vou pegar, puxar o stop daqui e vou colocar aqui. Porque, querendo ou não, já era uma quantidadezinha de pontos legal, ó. Quase 400 pontos. Falei, velho, não vou deixar 400 pontos voltar, não. Peguei e deixei o meu último lotezinho aqui. Aí esse candlezinho veio e pegou, me tirou do trade. Ou seja, saí do trade total aqui, nesse ponto aqui, quando rompeu a máxima desse candle. Beleza? Aqui não rompeu, esse candlezinho rompeu. Aí ele rompe, deixa esse martelinho aqui e bate para baixo. Aí já começou a me dar uma dor de cor danada. Falei, ó, dei o mi. Por quê? Já imaginava que poderia fazer o pullback, porque já estava mais longe um pouquinho da média, já estava em cima do suporte, então tinha chances de vir para fazer o descansozinho aqui, para depois cair, fazer a regressão, né? Falei assim, vai lá no alvo agora, essa porcaria. Mas, que negócio, já tinha feito minha pontuação, tinha zerado, não tinha muito o que fazer. Aí o preço vem e bate isso aqui, ó, bateu. Para quem tentou entrar, não conseguiu, porque esse próximo que ainda não rompeu. Aí o preço vem, bate para cima. E vem e stop aqui em cima. Então, foi um erro que até então me beneficiou. Fui beneficiado por um erro meu. Não é o ideal a se fazer, mas fui beneficiado por um erro. Aí o preço vem, ó, sente a média de 20. Nada a se fazer. Tô em zona de armadilha, ó, média de 8, média de 20. Candle, nada a fazer. Aí vem e rompe. Rompeu. Nada a se fazer ainda, porque pode só tá vindo fazer um descansozinho aqui na base do triângulo e continuar caindo. Aí o preço vem, faz esse descanso, esse toque e bate. Bateu para baixo. Nada a se fazer, nem compra nem venda. Passa para baixo na média de 20, ó. O preço começa a subir para fazer o repique, toca na média. Beleza, se o candle fecha aqui e depois bate um vermelho, continuaria a tendência de queda. Mas o preço foi, ó, voltou para cima de novo. Aí, quando volta para cima aqui e fecha, a gente tem uma formação de uma figura, de outra figura. Ou seja, a gente saiu de uma figura e formou outra figura. Qual figura? A gente tem a figurinha do oco, do okoi aqui no caso, né? A gente tem uma figurazinha de okoi. A gente tem uma figurazinha de okoi, ó. Ombro, cabeça e ombro. Qual que é o alvo disso? O alvo é essa amplitude aqui, da mínima até a linha de retorno na neckline aqui, na linha de pescoço, e projeta a partir do rompimento. Ou seja, o candle que romper, você projeta ele aqui. Ou seja, esse candlezinho que rompeu. Beleza. Ó, se a gente analisar bastante aqui, ó, a gente tem o rompimento, a gente tem o pullback aqui, ó. Essa sombra nos 2 minutos é um pullback em cima da média. E bateu. Aqui valeria uma compra. O rompimento dessa máxima com o stop aqui. Correto? Para buscar o quê? Para buscar 200. Não para pegar o alvo completo, que seria aqui em cima. Por quê? A 200 tenderia a dar uma travada. Da mesma forma que a gente, quando projetasse o triângulo aqui, o alvo tenderia a parar, se dar uma segurada na 200. É um ponto interessante para a gente fazer uma realização parcial ou até uma realização total, para não ir contra essa média. Então, para quem pensou em entrar, era até na 200 no máximo. Só que, até então, a gente tinha um problema aqui, que era o quê? Era essa VWAP. Por quê? A entrada no ombro, cabeção, ombro aqui, ó, é no rompimento desse candle verde aqui, certo? Então, na máxima dele até a mínima, você teria um stop aí de 470 pontos. Qual que era a distância para VWAP? A distância para VWAP, ó, 300 pontos. Ou seja, o risco, a gente tinha um risco retorno negativo.
Significa que sempre vai bater na VWAP e vai voltar? Não. Subiu. Subiu. Aqui você conseguiu bater o risco retorno, conseguiu levar até a média de 200. Conseguiu levar até a média de 200. Beleza? Aí o preço vem, ó, sente a média de 200 e, pô, vem para baixo de novo. Vem para baixo. Desceu, ó, nada a se fazer, nada a se fazer. O preço vem para baixo da média, rompe a VWAP, rompe a 20 e com a 8 virada. Ok? É esperar o pullback. Aí o preço vem, ó, sentiu a zoninha de suporte e resistência aqui, ó, que era um suporte aqui, depois virou uma resistência aqui e voltou a ser um suporte nesse ponto. Aí vem e deixa um padrãozinho de candles aqui. Se a gente pegar esse padrãozinho de candles aqui, esse aqui é um engolfozinho de alta. Quando a gente olha lá em Blended Candles, o que a gente tem? Vamos exemplificar mais uma vez. A gente coloca isso em Blended Candles, a gente tem um candlezinho vermelho aqui, depois a gente tem um candlezinho azul engolfando aqui. Isso é igual a isso aqui. Opa! A gente tem um martelinho, ou seja, a gente tem um martelinho em cima de uma zona de suporte. Vou comprar? Não. Por quê? Isso aqui pode me travar, ó, média de 20, média de 8, VWAP. Então, sem chance de eu comprar. Aí o preço tenta subir, não consegue e vem para baixo. Ó, impulsão, contração, início de impulsão. O que eu tenho que olhar? Volume. Quando teve volume? Ó, volume abaixo da média. Vou entrar? Não. O volume está abaixo da média. Aí o que o preço faz? O preço vem, sente de novo a zoninha de suporte e pô, bateu para cima. Rompeu a média de 200. Rompeu a média de 200. Agora, isso aqui virou impulsão, contração, impulsão. Isso aqui deixou de ser um impulsionamento do mercado. Agora a gente pode pegar uma pernada maior, que é isso, e projetar isso para cima. Correto? Aí, ó, o preço veio e subiu para cima da média de 200, fez o pullback e, pô, bateu. No rompimento dessa máxima, dá entrada, com o stop aqui. O stop tem que ser aqui embaixo, não tem como colocar o stop aqui, porque corre risco de ser violado. Aí, pô, bateu. Posso entrar aqui? Pode, você pode entrar aqui também, com o stop aqui na mínima dele mesmo. Tem a proteção das médias, só que o stop seria bem salgado, ó. 640 pontos, para não ter uma figura, nada que você consiga projetar um alvo. E ele teve volume. Ó, candlezinho de volume. Ok? Como que eu poderia fazer as projeções nesses movimentos aqui, ó? Primeiro, quando eu estou tendo isso aqui e eu tenho um rompimento disso, eu posso projetar isso para cima. Então, ó, fundo e cabeça de pivô aqui. Traz as linhas, primeiro, essas 3 linhas aqui das retrações para a cabeça do pivô. Então, ó, primeiro alvo, bateu. Depois, segundo alvo, bateu. Depois, o terceiro alvo. Ou seja, esse espelhamento para cima foi lá no alvo. Aí o preço volta para baixo para fazer regressão. Ó, ajusta o FIBO aqui no topo e espera vir nas retrações. Ó, 50% deixou o padrãozinho de reversão. Pô, bateu e foi. Então, beleza. Vou começar a projetar isso aqui para cima. Então, ó, 50% para cima. Primeiro alvo, bateu. Depois, o último alvo. Puxa o último alvo, ó, bateu também. Qual que é a próxima projeção? Próxima projeção é o próximo pivôzinho, ou seja, essas sombrinhas aqui. Então a gente vai subir um pouquinho, ó. Bateu também, fez o rompimento. Então projeta isso aqui. Ó, como o primeiro já passou, a gente traz os 50% para cá. Então, ó, a gente pega lá e puxa os 50%. Onde foi? Ó, milimetricamente, fechamento do mercado. Então a gente conseguiria projetar as possíveis entradas. Entrada no rompimento dessa máxima, entrada aqui, ficaria bem caro. Depois, uma 9.3 aqui, perfeita, de livro. Isso aqui é print de livro. Ó, a gente tem um movimento de start, ó, com bastante volume. A gente tem a regressão
com a queda no volume, entrada aqui no rompimento da máxima, com o stopzinho aqui, ó, 300 pontos. Se eu espero a confirmação, esse candle aqui, com o volume também, cabe entrada também. Entrada no rompimento da máxima, com stop na mínima. Já é um stop mais salgado, mais de 800 pontos. Mas ó, o trade desenvolveu. Aí começa a fazer outra regressão. Primeiro candle da entrada? Não. Segundo candle da entrada? Não. Terceiro candle tocou na média. Rompimento da máxima dele, abre e compra. Só que aí você já tem que levar em consideração a hora. O mercado já estava um pouquinho cansado, já tinha dado uma esticada legal, já estava chegando perto do fechamento do mercado ali, então já não era interessante já ficar posicionado. Já era um momento de um pouco mais de risco. Já é interessante a gente estar pensando em fazer um barra-barra aqui para proteger, para não deixar o trade voltar. Ou seja, hoje a gente teve movimentos extremamente técnicos, algumas entradas com um risco relativamente bem maior, que a gente evita estar fazendo, por exemplo, esse ombro cabeça a ombro, embaixo do VWAP, mas a gente teve movimentos extremamente técnicos. Se todas as possíveis entradas do dia aqui teriam pelo menos andado um pouco para depois devolver. Ou seja, era um dia para ter ganhado dinheiro com tranquilidade. Foi um dia para quem está dentro da análise técnica clássica, que espera os padrões se desenvolverem, espera o rompimento, coloca a entrada onde tem que colocar, coloca o stop técnico e deixa o preço andar, não teve problema nenhum. Todas as entradas andaram muito bem, diga-se de passagem. Então, era questão às vezes do cara falar assim, ó, eu não vou entrar porque o mercado tá muito grande, os stops estão ficando gigantescos e minha gestão financeira não me permite entrar em um tamanho de um stop desse. Correto? Porque os stops estão muito grandes, se eu tomo um stop aqui, eu devolvo uma semana minha lá para trás. Certo? Às vezes você tá conseguindo achar uns stopzinhos curtos lá para trás, algumas semanas atrás, uns 150 pontinhos ali, nessas 9.3. Então, cara, querendo ou não ali, você vai somando 150, 100 pontinhos ali, é uma semana. Às vezes um stop no dia de hoje, aí 600, 700 pontos, você devolve uma semana. Então, é a mesma coisa de tentar aumentar demais a mão. É como se tivesse aumentado a mão. Você vai devolver vários dias de gain em um só. Então, para quem tá no início aí, às vezes nem compensa. É interessante esperar o mercado dar uma acalmada, dar uma sentada, esperar acalmar os ânimos, passar um pouco a volatilidade do coronavírus, a volatilidade da guerra do petróleo, para o mercado dar aquela sentada, para o mercado voltar à característica natural, a característica normal que o mercado geralmente tem ali. Não ser, tem alguns dias de um pouco mais de volatilidade, outros dias de menos volatilidade, mas está dentro da média de volatilidade histórica. Não está tão esticado, tão volátil. Certo? Mas, para quem entrou, não teve problemas. O mercado foi técnico. Agora, para quem apavorou, entrou no meio do caminho, colocou stop no meio do caminho, não conseguiu deixar o preço correr, começou a voltar num pullback e apavorou, aí acaba devolvendo. Então, é questão de disciplina. Olhar onde entrou, aonde que eu entrei. O ponto que eu entrei foi um ponto técnico ou foi um ponto meio aleatório? Se for um ponto meio aleatório, aí infelizmente, se entrou num local errado, aí provavelmente as chances de ser estopado vão ser bem maiores. Mas se entrou no ponto correto e não teve o psicológico de deixar a operação ter continuidade, aí beleza, é algo para colocar no diário, colocar na planilha, depois analisar, para não repetir novamente. Porque o dia foi um dia fácil, um dia para ganhar dinheiro, ó, de boa, sem grandes preocupações. O mercado, quando desceu de forma técnica, quando subiu de forma técnica, deixou ponto de entradas, deixou ponto de stop, que a gente já está acostumado a ver na análise técnica todos os dias. Ou seja, não era para ter tomado stop um dia fácil.
Ah, mas nossa, tomei stop, então acabou, no trade não é pra mim, não, calma. Questão de ajuste. Pega isso, roda no backtest de novo pra ver o resultado. Mas não hoje, não amanhã. Espera um tempo aí, joga o dia de novo pra você dar uma esquecida no gráfico no que aconteceu. Aí você tenta refazer isso de novo. Porque foi movimentos. Boa noite, professor. Boa noite. Foram Boa movimentos noite. bem técnicos. Então, ó, por exemplo, ó, triângulozinho, ó, muito bem desenhado, ó, topo, 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 fundo, fundo, rompimento, com volume. Não entrou aqui? Beleza, fez pullback, deixou oportunidade. O mercado foi, andou, depois voltou, reverteu, deixou pontos de entrada, mas ó, com risco, então não entra. Foi até possíveis alvos onde tenderia a travar, segurou, voltou, deixou padrões importantes em locais importantes, para depois ir. Em alguns pontos não tinha como a gente entrar. Mas mesmo quem entrou, desconsiderando o risco, ah não, vou entrar nesse ombro, cabeça a ombro e foda-se a VWAP. Cara, fez dinheiro. Vou entrar num determinado ponto aqui, foda-se média de 200. Fez dinheiro. O gráfico andou, independente dos riscos. Todas as entradas deram pontos, ó. Entrada, andou. Entrada, andou. Não deu entrada, não deu entrada, não deu entrada. Entrada, andou. Entrada, andou. Veio e fez pivô de alta. Nada de entrada. Bateu para baixo de novo, nada de entrada. Rompeu o oco. Ocói. Ó. Andou. Veio para baixo de novo. Nada de entrada. Não confirmou. Não teve volume, não deu entrada. Bateu para cima de novo. Pivôzinho de alta. Para quem tentou entrar aqui no pivôzinho de alta, conseguiu. Para quem tentou entrar no rompimento dessa máxima, foi. Para quem esperou a confirmação, andou. Para quem esperou uma regressão, teve a regressão. Entrou de 9.3, andou. Esperou a confirmação, andou. Todos os trades que deram, andaram. Independente do risco atrelado que tinha. Então, era questão de só ter calma, ter paciência de esperar o trade desenvolver. Não tentar zerar na mão, não entrar em qualquer ponto. Isso aí vai fazer diferença. Porque um stop que vocês tomam hoje num mercado gigantesco, com o tamanho de candle desse por indisciplina, fode uma semana, 2 semanas que vocês fizeram para trás. Às vezes devolve uma semana inteirinha por conta de um erro. Agora, errar dentro de um mercado extremamente volátil, beleza. Agora, errar no mercado bem técnico, aí já liga um sinal de alerta. Opa, vou ter que focar aqui. Porque tô começando a fazer besteira, tô apavorando. A gente vai tomar stops, mas a gente não pode tomar stop de bobeira. Hoje foi um mercado bonito. Olha que triângulo perfeito. Ocói perfeito. Com risco, beleza, mas perfeito. A regressão perfeita. Então, é começar a balizar essas coisas. Não pode ficar jogando fora a grana. Não pode jogar dinheiro fora. Toma 1, 2, 3 topzinhos aí, quando vê já foi R$1.000 no mercado igual hoje. Vocês não estão com confiança, beleza. Ah não, tô na conta demo. Beleza, na conta demo não vai fazer muita diferença. Opere por operar, para ter o padrão ali, para treinar. Porque aí o financeiro não tá em jogo. Agora, se já tá operando na conta real ali, velho, espera o mercado dar uma acalmada, vai pra conta demo. Treina na conta demo ali, pra depois ir pra conta real. Porque um stop no mercado gigante te arrebenta uma semana de que você conseguiu fechar positivo. Lá atrás. Quando o mercado tava mais calmo. Beleza? Alguma dúvida? Não, Michel, você acabou de falar tudo a cagada que eu fiz aqui. Mais alguém? Ô, Michel, Oba! eu fiz um setup desse daí, foda-se, deu certo. Não, o mercado hoje foi muito bonito. Só que eu fiz um foda-se VWAP, porque eu instalei lá no trampo lá, MetaTrader, eu não tinha colocado a VWAP ainda instalado. Mas eu imaginei que a VWAP tava lá pra baixo. Aí eu entrei ali na primeira pernada de alta. Na regressão ali, ó. Qual o ponto? Aqui no primeiro pernada? Não, na primeira pernada
pernada de alta do dia. Pernadinha. Lá, ó. Aqui? Ele abriu, né? Desceu. Isso aí. Entrei Depois. aí, ó. Peguei 600 pontos aí, 600 e poucos pontos. É igual, por exemplo, teve muita gente que conversei essa semana aí, falando, por exemplo, ó, conversou comigo com o Ian. Mas eu tô conseguindo fazer 400, 500 pontos com uma facilidade muito grande. Só que a gente tem que ter a noção que o mercado está muito maior, esses tops estão gigantescos, a gente tem que tomar cuidado com isso para não fazer essa devolução de ponto que conseguiu lá para trás. Foi 600 pontos, 1 para 1. Entendeu? Porque se você analisar, 600 pontos é muito ponto. Mas se a gente olhar a amplitude do mercado, vamos pegar a mínima com a máxima aqui, ó. Olha quantos pontos que o mercado andou. Quase 5.500. 5 mil pontos e 500 é muito ponto. Esse contrato, bicho, mercado aí, cara, deu 12 pau e 800. Eita, porra. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes é interessante a gente esquecer um pouquinho o tamanho do stop e olhar o mercado em si. Porque se eu tô vendo um movimento X aqui, eu sei aonde isso pode ir. Se eu tô vendo um triângulo, eu sei aonde isso pode ir. Então eu sei os possíveis alvos. Tô vendo um OCOI, eu sei aonde isso tem alvo. Eu sei onde são esses alvos. Beleza? Mas assim, agora só uma dúvida aqui que eu tava no início da aula. Considerando esse tamanho de mercado, essa volatilidade toda, eu nunca vi isso aí antes. Porque assim, eu já tô desde o finalzinho de 2018 que eu tô acompanhando o mercado. Eu nunca tinha visto um scandal assim, stop de 500 pontos, eu nunca tinha visto. Não, isso aconteceu ano passado também? Não, isso aí acontece em crises, geralmente. Por exemplo, 2008, crise do subprime, em 2017. Vai acontecer quando a gente tem crise. Porque aí vai ter umas oscilações gigantescas, o mercado vai ficar volátil. Vai trazer muita volatilidade pro mercado. Certo? Mas, geralmente, o mercado não vai ter essas pernadas. Ó. Se a gente analisar aqui, por exemplo, vamos pegar o índice aqui, ó. Tá com uma volatilidade histórica aqui, ó. Ô, caramba. Ó. Esse aí é qual? Qual indicador é esse daí? Esse aqui é o índice de para eu saber a volatilidade histórica do mercado. O quanto ele tá volátil. Ó, eu tenho picos de volatilidade nas épocas de crise. Ó, 2016. Aí depois eu tenho aqui, ó, um pico de volatilidade lá em 2018. Depois eu tenho mais volatilidade aqui um pouquinho em 2019. Mas, ó, igual tá acontecendo aqui agora, ó, nunca. Mas, em termos de pontuação, foi a maior pontuação que a gente já correu. Foi uma esticada gigantesca que a gente teve aqui, nesse ponto. Ou seja, a volatilidade está muito grande comparada ao resto do mercado. Ou seja, os 500 vão ficar gigantescos quando a gente tem esse tipo de volatilidade. Olha onde está a volatilidade do mercado. Os 500 vão ficar gigantes mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui não vai ficar direto, o negócio trabalhando lá em cima com essa volatilidade. O mercado depois vai dar uma voltada, vai dar uma acalmada. O mercado fica entre isso, ó. Isso que é a volatilidade natural do mercado, ó. Beleza? Passou disso, o mercado já vai ter uns candles relativamente grandes. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes, é interessante parar de operar ali uns 15, 20 dias, um mês, para esperar o mercado dar uma acalmada pra gente voltar a operar. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Para quem opera um pouco maior, com mais contratos, é mais fácil. Por quê? O cara reduz a mão. O que eu fiz? Eu não operei hoje? Operei. O stop não era gigantesco? Era. Se eu fosse entrar pelo cheio, eu não conseguiria fazer a gestão de stop que eu estou acostumado a fazer. O que eu fiz? Peguei o contrato cheio e deixei para análise, peguei o contrato mínimo e boletei no mini. Beleza? Olhei a quantidade de mini contratos que eu conseguiria para estar dentro do meu financeiro de perca diária e boletei os mini contrato. Que eu não conseguiria fazer no cheio. Não conseguiria fazer a gestão de stops da forma que eu faço no contrato cheio. Então, você volta para trás, dá um passo atrás. Para quem opera com mais contratos, isso é mais fácil fazer. Até para quem opera com 10 mini contratos, 5 mini contratos, consegue fazer isso. Quem está com um mini contrato, não tem como fazer, infelizmente. Quem está operando com um pouquinho mais de contrato, reduz a mão. Se o cara entra com 5 contratos, está entrando com 2, está entrando com 1. Mas consegue trabalhar.
Agora, para quem é pequenininho, tá no início ali com um mini contrato, beleza. É interessante a experiência de estar trabalhando num mercado extremamente volátil como esse. Isso aí amadurece muito a nossa análise, a forma de enxergar o mercado. Isso vai, provavelmente, vocês, os que conseguirem vingar no mercado, espero eu que sejam todos os que conseguirem vingar no mercado, provavelmente as próximas crises vocês vão conseguir passar com uma certa facilidade. Porque se no início vocês já estão enfrentando uma crise tão intensa, lá na frente, quando vocês tiverem outra crise, vocês vão estar com mais experiência e vão conseguir passar com mais facilidade. Então a gente tem que tomar cuidado em alguns aspectos para não morrer. A gente não pode morrer agora. É interessante esperar passar um pouco essa volatilidade e pensar em continuar operando. Então, às vezes, para quem está operando pitching, é interessante parar de operar. Para de operar um pouquinho e espera. Quando o mercado dá uma tranquilizada, volta a operar. Quer continuar operando? Vai para a conta demo ali. Fica debolitando na demo só para não perder o feeling do mercado. Mas é interessante dar uma segurada aí para não devolver. Porque vai ter dias extremamente voláteis, vão ter dias mais tranquilos. Hoje a gente teve volatilidade da mesma forma que estava tendo, com a volatilidade gigantesca em tamanho de candle, mas a gente teve um mercado técnico. A gente teve técnica. Beleza? Então é tomar cuidado nesses aspectos. Quando o mercado tiver com crise, essas coisas, os candles vão ficar gigantescos mesmo. Vai ter muita volatilidade. A gente tem que aprender a trabalhar dentro disso. É igual eu falo para vocês. Por que é stop técnico? Porque o stop técnico acompanha a volatilidade do mercado. Sempre falei isso para vocês. Sempre trabalhe com stop técnico. Porque o stop técnico não é aquele negócio, não, trabalhar com 100 pontos fixos, 50 pontos fixos, 200 pontos fixos. Não, você não está trabalhando com fixo. Você está trabalhando com o tamanho do mercado. Se o mercado está com candle de 500 pontos, o stop técnico é X. Se o mercado está com menos volatilidade, o stop está ali em 200. Ou seja, o stop técnico, você consegue ajustar a volatilidade do mercado. Você está sempre ajustado na volatilidade. O que a gente faz é o quê? Reduzir a mão ou aumentar a mão. Mas vai estar sempre dentro da volatilidade de trabalho do mercado. Agora, quando a gente tem um stop fixo, não, trabalho com 150 pontos fixos de stop. E aí, como é que você trabalha com 150 pontos fixos de stop no mercado com candle de 400, 500, 600 pontos? Não tem como, você vai ser pego toda hora. Entendeu? Então, quem tem essas estratégias muito engessadas, não, é 150 pontinhos de stop, 100 pontinhos de stop. Beleza, quando o mercado tá petitinho, ok. Agora, quando o mercado tá gigantesco, com amplitude grande dessa, e aí? Como é que trabalha? Não consegue trabalhar. Então, a gente tem que ir ajustando. Só que a forma que eu procuro ensinar vocês a trabalhar é sempre com stop técnico. Por quê? Vocês vão estar sempre ajustados à volatilidade que o mercado tem. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida aí, turma? Pra gente ir encerrando?